Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Meeting Office com patrocínio da Cavalete. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, a Gabriela e o Renan. Gabriela, Renan, sejam bem-vindos, obrigado pelo aceite em participar do programa. Obrigada a vocês pelo convite, né? Mais uma vez, estar aqui com vocês, pra gente é uma honra. Bom, obrigado também, como o Gabi falou, né? Sempre legal estar aqui junto, vocês proporcionando aí pra gente essa oportunidade de falar, de aparecer também, de mostrar o nosso trabalho, né? Então, obrigado. Eu vou até pedir para vocês fazerem uma apresentação pessoal de cada um e do escritório. Gabriela. Legal. Bom, sou a Gabriela Clivati, sou sócia fundadora da AI Arquitetura. Estou há 10 anos no mercado corporativo, viemos de uma experiência em outras empresas e há 4 anos nós abrimos a AI Arquitetura, resolvemos seguir carreira solo na parte de projetos, né, projetos corporativos, que é o nosso foco principal. E desde então tem dado muito certo e a gente tem sempre buscado novos clientes e também trazendo como parceria engenharias, né, porque hoje a gente tem o foco de executar projetos. Então a gente não tem a parte de execução de obras. Então a gente sempre entra em parceria com construtoras, com engenharias, e aí dessa forma a gente consegue levar para o cliente uma ideia de turnkey, que é o processo do começo até o fim do projeto, mesmo sem ter engenharia dentro do nosso escritório, né? Você, Renan? Bom, meu nome é Renan Maia, também estou aí pouco mais de 10 anos, né? Sou um pouquinho mais novo. A gente se conheceu nas construtoras, né? Na época onde o turnkey era muito forte. Então a gente trabalhou junto, a gente era par. A partir dessa união aí surgiu a ideia de montar, né? De fazer o nosso escritório, de arriscar. Como a Gabi falou, tem dado muito certo, graças a Deus, tá dando, né? A gente está trabalhando. Os últimos anos foram bem desafiadores, acho que pandemia, tudo que aconteceu, e a gente nasceu praticamente na pandemia. Então a gente pegou aí os momentos difíceis, mas os momentos difíceis que proporcionaram, né, novos caminhos. Acho que os clientes e até o mercado mesmo começou a se movimentar de um jeito diferente e abriu essas oportunidades. A gente não tem a parte de execução, mas a gente faz acompanhamento, faz o gerenciamento. Então, até internamente no escritório a gente se divide dessa forma. A Gabi cuida muito mais da parte de projeto, né? Atende o cliente. Quando vai para uma etapa de gerenciamento, de acompanhamento, fica mais sob o meu guarda-chuva. Então, dessa forma a gente se complementa. E tá super dando certo. A gente atende, né, principalmente os clientes. Aí acho que, como nós, né, somos escritórios pequenos, um escritório novo, a gente tem muito cliente também novo, cliente pequeno, que vai buscar um outro perfil de arquitetura, um outro perfil de atendimento, e é onde a gente acaba se encaixando. Então, a gente costuma dizer, né, tem lugar para todo mundo, e a gente tá achando o nosso nicho ali, tá fluindo. Bom, vocês são um par já desde muito tempo atrás, né? Bastante. Já fazem uns anos já. E o resultado do par? Me conta aí. Me conta o resultado desse par aí. O que vocês arquitetaram aí? Tem novidades aí de frutos novos? Tô com vergonha. Não, a gente é par, né? Par de trabalho, par na vida. Par em tudo. Exato. Nosso primeiro filho, e agora o segundo filho tá... O terceiro, né? O primeiro é a Aya, o segundo é o Lilo. E o terceiro agora é o Vicente. Tá a caminho. Então, é até legal, né? Porque é mais um motivo pra... É sinal que o par funciona e deu certo. Deu certo, sim, deu certo. Sim, e é uma coisa que as pessoas perguntam pra gente, né? Falam, nossa, mas como vocês conseguem? Vocês ficam o tempo inteiro juntos, vocês trabalham juntos, vocês moram juntos, vocês fazem tudo junto. A gente fala, cara, se eu ouvisse de fora, eu ia falar, não vai dar certo. Mas eu não sei, a gente tem uma relação muito tranquila e acho que como a gente se conheceu também antes de ter uma relação, né, tipo, trabalhando, enfim, nos tornamos amigos e aí isso foi evoluindo, né, e chegamos onde estamos hoje. Não sei, essa relação ela é muito leve e a gente toca muito bem, né? A gente consegue desenrolar direitinho. Funciona. Tem seus momentos ali mas funciona bem. Faz parte. Você não esperava dessa do Vicente, Nunca! Né? Porque tô até vermelho até agora, tô com calor. A gente não combinou só não nada deixa o Vicente assistir esse vídeo depois, tá? Até... Ele já vai nascer com vergonha já. Ela prefere o TikTok agora. Vamos fazer o TikTok, por favor. E o outro é um pet, né? É um pet. É um pet.
Tá lá na creche agora. Que é uma coisa fofa, né? Eu acompanho desde da chegada dele, Desde a né? chegada. Então, Ainda é um bebê, né? Ainda é Tem um bebê, 7 meses 7 agora. meses, né? Bebê. Ainda é um bebê. Crescendo, né? Crescendo bastante. E para quando chega o Vicente? Julho, final de julho. Podia ser canceriano, que nem eu. Eu sou canceriana também. Ah! Podia ser canceriano como eu também, mas ele vai ser leonino, provavelmente. Não, Nem legal. tudo é perfeito na vida. Pois olha. é. Por mais que a gente arquitete as coisas. Por mais que a gente queira, né? Mas não dá. Por mais que desenhe o projeto, né? A coisa não... Sempre tem uma foge, né? mudança. O cronograma nunca dá certo. A gente fala, né? O gerenciamento tá aí pra isso. É pra você sanar os problemas no decorrer do processo, né? Mas você estava me falando, Renan, que você tem uma gama de clientes que também são jovens, né? Sim. E eles se identificam muito. Eu acho que dá muito certo porque, assim, como a gente veio de um escritório grande, então a gente atendeu muitos clientes internacionais, clientes grandes, clientes que tinham uma demanda muito específica, e acho que isso está muito alinhado ao perfil, à estrutura da empresa que vai atender, e a gente entende isso, porque não tem como, vamos nós lá atender um cliente que vai demandar algo que, pô, vai estrangular, vai atrapalhar, não vai dar certo. Talvez a gente não tenha estrutura, né? Pra Exato. E a gente entende atender. que o cliente, ele tem ali a empresa certa. Sim. Então, a gente falou, né, a gente está se achando nesse meio dos clientes menores. Por quê? Porque assim como nós, eles também estão buscando algo, muitas vezes é a primeira experiência indo para uma loja corporativa, eles têm uma necessidade diferente, então o atendimento ele é um pouco mais próximo, ele é mais... Você acaba ensinando para o cliente como funciona, ele não tem conhecimento, ele nunca montou um escritório numa laje, ele não sabe o que precisa. Então a gente meio que acaba realmente pegando ali na mão, levando, ensinando, e aí eles vão pegando, né, sentindo essa confiança, sentindo essa segurança, e o processo vai evoluindo legal. Então, como a Gabi falou, a gente começa, obviamente, com o projeto, a gente já recebe o cliente para fazer o projeto dele. E aí, no avanço das atividades, ele vai seguir com a gente no processo de gerenciamento, no processo de trazer um parceiro. E aí a gente vai trazer o parceiro que a gente acha que faz sentido para aquele perfil de cliente, qual é o tamanho do parceiro que vai atender, né, de forma adequada, porque pô, a gente sabe que a estrutura vem agregada com custo e nem Sim. todos os clientes conseguem pagar por grandes estruturas, mas eles também merecem receber o mesmo trabalho. Então a gente traz parceiros de diversos tamanhos também, né, na parte de execução. Então a gente tem engenharias pequenas, médias e grandes. E aí, dependendo do perfil do cliente, a gente vai com o parceiro que faz sentido. Exato. E você que projeta, conceitua todas... Sim, eu e o meu time, né? A gente hoje estamos em 8 arquitetos dentro do escritório. Um número legal, assim, que a gente consegue atender um número significativo de demandas. E, claro, a gente tem essa questão, né? Eu coordeno toda a parte de projetos e criação. Então, eu crio algumas coisas, mas a gente também dá liberdade para os nossos arquitetos criarem, né? E aí a gente vai junto com eles nisso. Então, não é algo que fica travado na minha mão, né? Eu faço a criação e você faz o executivo, ou você monta uma apresentação. Então, a gente deixa eles soltos também para terem isso, porque a gente quer realmente que o escritório também ande sozinho, não fique em 100% dependendo da gente, por mais que faça parte do nosso olhar, né? Faça parte de a gente estar acompanhando o tempo inteiro. Então a gente gosta também de dar essa autonomia para eles poderem criar e fazer isso. Então, junto com o time, a gente consegue ter um resultado bem legal de atendimento aos clientes. E eu acho que até entrando um pouco nisso que o Renan falou, a gente acaba recebendo alguns clientes frustrados de obras anteriores, né? né? Clientes que, pô, fiz sozinho e foi muito difícil, porque é complicado você tocar obra e tá junto no projeto, e às vezes você não tem um arquiteto, você não tem uma construtora, então você tá falando direto com a pessoa que faz o atendimento final ali da obra. Então a gente pegou alguns clientes bem frustrados nesse sentido, no final do ano passado, e a gente conseguiu reverter isso de uma forma legal, de mostrar para eles que, ó, funciona, dá pra gente fazer de um jeito legal, sem que seja doloroso para vocês, mas contratando empresas que sejam especializadas nesse segmento do corporativo. Então, tanto uma arquitetura, quanto uma construtora, uma engenharia que possa acompanhar esse processo, né? Então, foi um momento bem legal, assim, que a gente teve esse contato com clientes que estavam um pouco tristes com últimas experiências, e a gente conseguiu mostrar para eles que dá para ser de uma forma leve, né, essa questão das obras. E aí a gente acaba meio que cativando esses clientes, né, para novos projetos, para novas obras. Então, os últimos atendimentos que a gente teve foram sempre muito positivos, os retornos deles pra gente de, pô,
atendimento excelente, a gente pretende, se num futuro, fazer uma outra obra, chamar vocês de novo. E isso pra gente é o que motiva continuar fazendo o nosso trabalho, né? Os projetos são muito para... Desculpa. Não, que isso. Os você que projetos manda. estão muito ligados para a área corporativa de Lages ou comerciais, lojas? Mais corporativo Mais de laje. E aí hoje a gente entra muito nessa questão de tamanhos de projetos, né? Porque a gente tem lajes de todos os tamanhos. Sim. Então tem grandes lajes e tem lajes ali de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados. Então o nosso principal cliente normalmente são esses clientes de lajes até 500 metros quadrados, 700 metros quadrados. A gente fica nessa gama de metragem, né? Então, os clientes chegam mais ou menos até 700 metros quadrados normalmente. Mas lajes corporativas, a gente faz pouco varejo. A gente está tentando até entrar um pouco mais forte no varejo agora esse ano. Mas tudo é um processo, né? Então, a gente veio do corporativo, a gente está conseguindo reverter negócios dentro do corporativo e a nossa intenção é continuar indo nessa área comercial, que é o nosso foco, né? Eu fiquei curioso quando vocês falaram de ter um cliente jovem, né? Jovem na idade e jovem no métier aí de estar chamando... Métier ainda se fala isso? Ainda não, né? Métier, fala, né? Eu não sou dessa época, mas... Ah, não. Tá certo. Até que ponto, falando de inovação com esse cliente, assim, em tese é um cliente mais aberto à inovação. Por outro lado também, quando tem muita inovação também pode assustar, não sei se eu estou pensando de uma forma equivocada. Como é que é lidar com essas expectativas desse cliente que não tem uma experiência de ter contato com o escritório, de oferecer algo assim inovador, porém sem assustá-lo? Na verdade, assim, uma coisa que é legal desse perfil de cliente, é que você falou, eles são mais abertos. Então, aqui a gente sempre fala, né? Nosso primeiro papel como arquiteto de corporativo, ou seja qual for, a gente sempre diz, a gente tem que encantar o cliente. Então, num primeiro momento, a gente vai lá, peguei o briefing. Às vezes ele já vem com um briefing onde ele tá aberto a algumas coisas, e muitas vezes ele vem sem saber. Ele só traz visita, né? Vamos lá visitar o escritório atual, tô indo para uma laje porque, estão surgindo lajes menores, então essas lajes estão possibilitando que empresas menores também vão para os edifícios corporativos. E aí eles chegam pra gente, eles não sabem o que eles precisam, eles não sabem o que eles querem. Então, muito vem da gente também de falar, deixa eu entender como você funciona e deixa eu te trazer o que eu acho que faz sentido. Então, num primeiro momento, a gente tenta realmente ousar, a gente tenta trazer ideias diferentes, soluções, propostas. O que a gente falou, acho que a gente está sendo feliz porque muitos clientes estão recebendo isso de forma legal, mas eu acho que também porque é uma preocupação nossa, sempre a gente projeta muito já pensando no pós, né? A nossa ideia é sempre fazer um projeto muito alinhado com um custo de implantação, com uma realidade financeira para que seja viável. Por quê? Pelo menos por experiências que a gente já teve, é muito difícil o cliente barrar uma ideia que seja viável financeiramente. Normalmente ele barra uma ideia se ela for inviável. Então, você me trouxe uma super solução, mas que custa, né, tem um valor astronômico, não dá para pagar, porque a empresa tem uma realidade financeira que precisa fechar a conta. Então, quando a gente consegue casar essas duas coisas, normalmente acontece, a ideia sai do papel. Óbvio, casos e casos, aí né, a gente vai num primeiro momento, que a gente falou, a ideia é encantar, muitas vezes a gente fala, o cliente adora, e aí a gente entra na segunda etapa, que é orçamento e execução. Aí você começa a revisar e às vezes até remover alguma coisa, mas o nosso primeiro contato, o primeiro papel foi atingido. Depois a gente vai atrás do segundo, que é vamos viabilizar para fazer caber a conta fechar, mas está sendo positivo, né? Assim, de novo, não sei se até por experiência a gente também trabalha com o pé no chão, então nunca é algo que a gente já sabe que, não vai fazer sentido, não vai dar certo, mas a gente tenta sempre trazer coisas novas, né? Ideias novas, soluções e flui, tá acontecendo bem, assim. Ainda vem uma demanda do cliente, assim, eu quero um escritório Google? Não. Putz. Bem menos do Bem que menos vinha do antes. que vinha antes, né? Bem menos. Inclusive, tem muitos que falam, eu não quero um escritório Google. Pra você, faz com o pé no chão. Eu não quero um Google. E tem muitos que fazem que falam essa frase pra gente. Eu não quero um Google. É muito louco, né? Porque, assim,
essa frase, a gente fala, né? Ela já vem com lembranças, assim. Sim. Porque teve um período... Ela marcou uma fase. Teve um né? período onde você não precisava nem fazer reunião. O briefing era, eu quero um escritório Google. E você já sabia. Só que, de novo, quantos Googles a gente viu implantados? Poucos. Testaram, viram. Porque existe um custo, existe uma logística de trabalho por trás que não cabe para todo mundo, né? Então, existe uma cultura organizacional. existe uma cultura, Exatamente. exato. Então até a gente falava, né? Depois de um tempo, um ano depois que vieram essas demandas, vieram as demandas contrárias, né? Que é, todo mundo queria um escritório Google, mas ninguém usava o escritório Google. Então, hoje, pouco, né? A gente vê pouco essa necessidade, óbvio. Sempre tem a necessidade das áreas colaborativas, das áreas informais, das áreas de reunião, né? Reunião fechada, reunião de... Salas de call. As salas de call. Isso se manteve, que acho que são ideias do... né? O Google trouxe coisas que ficaram, mas não todas. Não, eu até te pergunto porque é um perfil de um público mais jovem, né? Então, assim, como você tem uma base de clientes que vocês atendem que são mais jovens, né? Por isso que eu fiz essa provocação, né? Qual foi a coisa mais ousada que você já ofereceu e o cliente falou, beleza. Essa Nossa. pergunta é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa. Nossa, Eu sei difícil, que, hein? assim, para cada cliente, ousadia é diferente. É diferente, né? Mas assim, Sim. para você fala, o cliente não vai achar, o cliente não vai gostar, não vai barrar. De repente o cliente fala, legal, gostei. A gente fez um projeto numa casa no Alto de Pinheiros. E aí eles tinham uma área nessa casa que era a cobertura de uma área, enfim, de baixo, assim, que era só uma cobertura, uma laje. E eles tinham um uso ali, meio mais ou menos, que não era um uso real, né? Eles usavam aquele espaço, mas ele não estava próprio para ser usado. E aí a gente falou, bom, vamos investir nessa área, vamos fazer isso aqui ser um espaço habitável, né? Para os seus funcionários e tudo mais. E aí a gente tornou esse espaço habitável. E aí a gente propôs fazer um escorregador, né? Um tobogãzinho que ele saía dessa área de cima e chegava no térreo. Nossa, eu não lembrava. Então, esse foi um ousado que a gente fez. A princípio, a intenção era, vamos aproveitar desse espaço, vamos aproveitar dessa área, porque a gente quer dar um uso para o meu colaborador poder usar. E aí a gente ousou um pouco e falou, vamos colocar um tobogã que a pessoa consegue escorregar e chegar no andar de baixo sem precisar descer pela casa ou para ter uma experiência diferente. E o cliente amou a ideia de fazer esse tobogã. Não, e foi legal, né? Porque na apresentação, essa foi uma ideia que a gente falou assim, qualquer Vamos coisa tentar. é só tirar, não vai mudar nada, só tira. E a única coisa que eles não queriam tirar era o tobogã. Exatamente. Pode mudar todo o Tira projeto. todo o resto, mas o tobogã fica. E é um corporativo, né? Era um corporativo, Apesar só de que ser numa numa casa, né? Que também a gente às vezes tem esses desafios, né? E aí a gente propôs isso e o cliente adorou a ideia e falou, quero. E esse cliente é muito, assim, eles tinham uma necessidade de crescimento, que a casa não comportava mais. A gente até chegou a conversar com eles sobre a possibilidade de mudar para uma laje, para um espaço. E eles não queriam. Eles, jovem, cabeça diferente, mas a casa tem jardim, toda a área aberta. É outra experiência. A né? área de garagem era o espaço deles de encontro, era totalmente diferente e eles não queriam abrir mão disso. E eles permanecem lá ainda. Permanecem lá ainda. Estão se apertando, mas estão lá. Dá pra ficar no escorregador, né? Faz uns degrauzinhos no escorregador, o pessoal senta e fica lá. Perfil, né, de empresa, tudo. Perfil, Realmente total. Empresas novas, né? E vocês viveram um momento de pandemia aí, né? Sim. Começamos, né, na pandemia. Um desafio grande. Desafio grande. Começamos dentro de casa, né, naquele negócio de vamos tentar, vamos, sei lá, ousar e tentar fazer algo diferente. Onde a gente estava também já não estava muito bem por conta da pandemia, então a gente acabou tentando arriscar, né? A gente arriscou mesmo em tentar um negócio. Começamos de casa. Eu comecei, né? Eu saí primeiro, então eu fiquei um tempo só eu trabalhando. Depois o Renan saiu também. E aí, com 1 ano e meio, mais ou menos, de empresa, a gente resolveu alugar um conjunto, né? A gente alugou uma sala comercial aqui na Chácara Santo Antônio. E aí, enfim, montamos o escritório, viemos para cá, fomos contratando os arquitetos aos poucos. E aí a gente fala, né, que quando a gente fez essa mudança, né, que a gente falou, bom, vamos para um escritório, né, vamos abrir o nosso próprio escritório,
a gente falou, a gente vai tentar, né? Se der certo, ok, se não, a gente volta, né, pra trás. E aí, em menos de um ano, a gente precisou aumentar o escritório. E aí a gente teve que mudar de sala, porque a sala que a gente alugou era uma sala muito pequena. Não comportava. Não comportava. A gente veio numa crescente, né, significativa. E aí a gente acabou tendo que mudar de sala em menos de um ano. A gente continuou no mesmo prédio, mudamos só o conjunto, mas fomos para uma sala maior. E hoje a gente consegue comportar o time todo de uma forma saudável. E acho que isso é algo que, né, deu uma tremidinha na perna quando a gente falou pode não dar certo, e em menos de um ano a gente estava indo para uma sala maior para conseguir ter um time maior. E vocês mudaram o projeto recentemente também. Foi. Adorei as cadeiras azuis. São lindas, né? Adorei. Tem um ar de vó. Tem aquela corzinha vintage, né? Isso. É assim, é coisa bem de casa, sabe? Exato. Aconchegante. Eu achei sensacional. muito, muito bacana. Gostei bastante, viu? Que bom. É porque também, assim, é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Você tem que... Sim. E até por isso a gente quis ter o nosso escritório, né? Que a gente falou, pô, somos um escritório de arquitetura corporativa, né? A gente precisa ter a nossa casa, né? Precisa ter a nossa cara ali, né? Mostrar o nosso know-how dentro do nosso escritório, né? Precisamos ser corporativos, né? Exato, Sim. exato. Ter essa questão, né, do CNPJ real ali, né? Então, acho que essa mudança também foi uma virada de chave pra gente de falar, a gente precisa investir, a gente precisa querer crescer pra crescer, né? Vou fazer uma pergunta da área de gestão, fugindo um pouco da área de arquitetura. Sendo empresário, como é que é contratar um arquiteto? Não é fácil. Não é fácil assim. Eu acho que um desafio grande, né? Nossa história é pequeno. Então, quem faz toda essa triagem, quem faz essa eleição, né? Tudo somos nós dois. Então, a gente abre a vaga, a gente recebe os currículos e a gente tem que fazer uma triagem do que faz sentido. A gente acaba recebendo currículo de todo tipo, né? Não só do que a gente abriu a vaga, mas é algo que é complicado, porque a gente recebe muita coisa, mas a gente consegue fazer uma triagem e, de repente, selecionar algumas pessoas. A gente faz as entrevistas e a gente gosta muito de fazer entrevista presencial, porque faz diferença, né? A gente sente a pessoa sente a gente, que já conhece o escritório também, então a gente gosta muito disso, dessa proximidade. Mas, assim, todas as contratações que a gente fez foram boas contratações. A gente teve algumas pessoas contratadas que foram indicações, né, de pessoas que a gente conhece do mercado, como tiveram pessoas também que chegaram pra gente aleatoriamente, por currículo ou mensagem no WhatsApp, né? Ai, nossa, tava passando aqui, vi, tô te mandando meu currículo se tiver uma vaga. Então você fica meio nessa. Tivemos sucesso em todas as pessoas que contratamos, né? As pessoas que a gente contratou, basicamente, 2 arquitetos só que saíram do time até agora, por motivos de ir para outro lugar e tudo mais. Mas as pessoas que a gente contratou estão com a gente até hoje e, pô, são pessoas assim que vestem a camisa e a gente fala, né, por ser um escritório pequeno, a gente ter essas pessoas que estão afim de crescer com a gente. Então a gente conseguiu chegar num grupo de pessoas ali, né, num time que realmente faz a diferença pra gente hoje. E uma coisa também que eu acho que é relevante, né, como a Gabi falou, pô, foi legal a surpresa de em um ano precisar mudar porque cresceu, porque tinha demanda, porque precisava contratar mais gente, mas aí, isso também acho que um pouco atrelado com uma decisão que a gente tomou no começo, porque era só a gente falou, pô, precisamos de ajuda, não dá mais pra ser só a gente. Vamos contratar um estagiário, vamos contratar alguém ali, né, mais barato, mais um custo mais... Porque a gente vai ser a cabeça e a pessoa vai dar suporte. E aí, num determinado momento, a gente falou, pô, não faz sentido, vamos trazer pessoas que realmente vão somar, vamos trazer, né, pessoas, um arquiteto formado, alguém que vai abraçar a causa junto e tal. Então, desde o início, a gente fez isso. Então, as primeiras 6 contratações foram arquitetos. Então, a gente realmente falou, pô, legal, acho que é um investimento que vale a pena. Então, a gente trouxe arquitetos e deu certo. E aí, agora, a gente está começando a abrir, né, vaga para estagiário, realmente, porque aí o time está precisando mesmo de suporte e também porque a gente quer desenvolver essas pessoas. Então, hoje a gente está com 2 estagiárias. Então a gente quer desenvolver essas pessoas para que elas realmente aprendam, cresçam com a gente, para daqui a pouco, em vez de a gente trazer mais um arquiteto, a gente vai formar um arquiteto ali dentro que já vai estar alinhado com o time, que já vai entender toda a dinâmica.
Isso favorece bastante, encurta, né, até... Você gera comprometimento ali que Sim. dificilmente você vai ter. Não que você não tenha, já mas... está ambientado na cultura da empresa, fica mais fácil você lapidar Já conhece isso, o trabalho, né? Isso é real. E os projetos, como é que vocês enxergam o ano 2025? A gente está no início ainda de 2025, né? A gente está no início, mas ele veio bem aquecido já, né? Esse 2025 aí. A gente pra gente tá bem agitado, né? Enfim, com todos esses anos de experiência de mercado, a gente sempre tem esse negócio de, ao começo do ano, ele é um pouco mais frio, depois vai voltando, vai aquecendo, e aí final do ano vem aquele turbilhão de empresas que precisam fazer, entregar a obra para virar o ano com um escritório novo e tudo mais. E eu diria que nos últimos 2 anos, essa virada de ano foi um pouco diferente, né? Do 23 para o 24, do 24 para o 25. E agora esse começo de 25, assim, eu diria que só parou porque a gente tirou férias coletivas, senão a gente teria continuado no mesmo ritmo de dezembro a janeiro sem parar. Então, essa movimentação do mercado corporativo, eu acho que ela tá bem forte. E a gente tem escutado muito de empresas que a gente trabalha e de grupos que a gente participa, né, que tem profissionais dessa área, essa questão do retorno 100% presencial, né? Sim. Então, muitos escritórios já estão visando isso, trazer os funcionários 100% presencial, ou os que têm uma demanda home office maior, diminuir essa demanda home office para mais dias presencial. Então, acho que esse movimento vai ser muito forte em 2025 das empresas, principalmente porque as grandes, né, as multinacionais, estão vindo com essa questão do voltar 100% presencial. E aí eu acho que isso já está refletindo nas empresas aqui no Brasil, nas empresas um pouco menores, das pessoas voltarem o 100% presencial, né? Então eu acredito que 2025 esse seja o movimento do corporativo, né? Até porque acaba gerando uma demanda nisso, né? Não só de novos espaços, né? Mas também com migração para novas lajes, com áreas maiores. Com certeza. Né? Até mais espaço, né? Tipo, laje nova no mesmo prédio que você já tá, enfim. Que foi a decrescente quando teve a pandemia, né? Porque a gente falou, por mais que tenha sido algo sofrido, né, para todas as áreas, querendo ou não, a construção civil, a parte de escritórios também teve uma demanda de diminuir escritórios, né? Sim. Eu tenho uma laje muito grande, eu vou reduzir, eu vou trabalhar no home office, eu vou reduzir essa área para ter um escritório menor. E agora a gente sente que as pessoas estão retomando e voltando a ter as lajes maiores, os escritórios maiores, né? Uma coisa que é interessante é que, assim, é isso, né? Cada cliente é um novo debate, né? Sim. Mas, por mais que tenha a tendência, cada um vai cuidar de um jeito, vai pensar de um jeito, vai encaixar, como eu falei, né? Sempre alinhado ali com o financeiro, com o RH, tem todo, né? Não é só o escritório, tem muita coisa por trás. E então, assim, cada novo cliente que a gente atende, começa tudo de novo. Você não tem uma receita pronta. É entender qual é a real necessidade, qual é a equipe que volta, qual é a equipe que não volta. Muitas vezes, volta todo mundo, mas volta num modelo híbrido, volta num modelo rotativo, as mesas, por quê? Porque, não quero pegar de novo 2, 3 lajes, eu quero pegar 2 e encaixar todo mundo. E aí entra a gente ali tentando, vamos criar mais área colaborativa, porque quando o escritório tá cheio, o pessoal ocupa a área colaborativa. Então aí a gente começa a trabalhar as possibilidades, porque, a gente sabe, né, as lajes, elas têm custo, as empresas já conhecem esse custo, muitas delas até se aproveitaram, né, de certa forma, da pandemia para ter uma redução de custo nas devoluções e estão retomando, mas estão retomando ali também sempre com uma certa cautela, com um certo cuidado, mas é a discussão, né, que a gente falou, a gente entende que esse ano é a discussão do ano, assim. Existe uma região, falando no mercado de São Paulo, tá? Existe alguma região aqui em São Paulo que está mais favorável hoje para a ocupação das lajes corporativas? Porque a gente sabe que Faria Lima, ali, aquele epicentro ali da JHB, ali é o... Ali é o foco, né? É o foco, né? Ali é o coração. Ali é o metro quadrado mais caro, acho que, do Brasil, e dali começa... O que a gente, assim... A gente tá na chácara. Eu tô até te perguntando, porque vocês que estão na frente buscando para os seus clientes, para acomodar, ver qual é a movimentação deles, né? Pra gente... Sim. O que a gente percebe, né? De novo, né? Cada perfil, cada cliente vai ter sua... Mas assim, grandes empresas sempre
até por uma questão talvez aí de um pouco alinhada ao status, as grandes empresas, as principais corporações, elas sempre vão buscar os prédios mais modernos. Uhum. Então, onde estão saindo novos prédios? Não dá mais para sair ali na região da Vila Olímpia, né? Vila Olímpia, Berrini, ali já está saturado, Lima, Faria né? Tudo Lima, ali já tem... tirando um ou outro que surge. Então, esse eixo está se esticando aqui para o nosso lado, para o lado da chácara aqui, Sim. extensão do metrô e tal. Então, novos prédios estão saindo para cá e, consequentemente, algumas empresas vão migrando, Sim. porque entra com uma boa negociação. Quando essa empresa muda, ela libera um espaço lá. E aí essa movimentação acaba acontecendo lá, porque, disponibilizou um andar, não dá para ficar parado, a negociação muda. Mas, óbvio, você vai para uma Faria Lima, o metro quadrado na Faria Lima não abaixa. Tem muita gente querendo estar ali. Tem fila de espera. Tem fila, exato. Alguém sai, já tem gente para entrar. Mas a gente percebe que esse perímetro, né, esse aumento, o raio aumentou, Tá. que é onde os prédios estão surgindo, por exemplo, lugar que, com todos os anos que a gente tem de experiência, a gente tinha atuado muito pouco na Zona Leste. No último ano, a gente atuou bastante na Zona Leste. Por quê? Porque lá... tem um eixo se De estruturando crescimento. e algumas empresas estão se mobilizando para ficar por ali, talvez porque o público dela tá mais naquela região, talvez porque metrô o trem fácil acesso, você vem de qualquer lugar. Então, antes era muito fácil chegar nessa região, porque tem todo um transporte A infra, né? que Estrutura atende. melhor. Agora né? a gente está começando a ter isso em umas zonas um pouco mais afastadas. Mas, óbvio, isso alinhado com cada perfil de empresa. Tem empresa que não vai sair desse eixo nunca, porque é o coração financeiro, é o coração de São Paulo, dependendo da logística ali de cada um, não faz sentido mudar. Até porque São Paulo é complicado para você se movimentar, né? Muito. Bastante. A gente estava falando disso antes da gente começar aqui. Essa questão do trânsito, do deslocamento, do crescimento que a gente está vendo na cidade, né? De novos prédios corporativos, novos prédios residenciais. E o sistema viário continua o mesmo. Então a gente estava falando exatamente disso, né? Porque as ruas não aumentam, né? Não ampliam, elas continuam do mesmo tamanho. O metrô também continua, só vai se estendendo, né? Só vai pegando mais gente. Exato. E aí vai você não enchendo tem uma mais, malha, né? Você só estende as linhas. Né? E as ruas vão recebendo cada vez mais estacionamentos, né, para os prédios. E aí pronto. E as entregas, né, pelo que eu percebo aí, as construtoras também, os fundos de investimento, os caras estão bem ativos, né? Estão com muita demanda, com muita entrega. Sim. A gente, assim, isso é uma coisa legal, né? A gente, antes da pandemia, quando a gente trabalhava na construtora, teve um momento ali de uma alta demanda de fundos, querendo proporcionar espaços já montados, uma locação diferente. Em vez de você pegar meu espaço vazio, eu te ofereço meu espaço montado. Tá. Pelo menos naquele momento a gente viu que foi uma coisa, a gente fez muito estudo, mas saiu pouco do papel. Agora, pós-pandemia, a gente já percebe que isso está acontecendo um pouco mais. Passa a ser uma realidade. Uma realidade. Por quê? De novo, né? Ele está oferecendo um espaço montado bem estruturado, entra num valor de locação, ele agrega isso à locação, e ele está atraindo novas empresas, novas demandas. Então, a gente percebe que assim, os clientes, até o perfil de cliente tem mudado, né? O cliente não é só mais não é mais o cliente final. Às vezes é um fundo que está intermediando um espaço para um cliente que ele tá prospectando e ele já vai ofertar um projeto. Às vezes ele não vai investir, mas ele vai demonstrar como aquilo pode ficar para essa pessoa poder alugar com ele. Então, perfis e realidades, né, diferentes. Vem mudando bastante. A questão de coworking, vocês têm acompanhado, vocês percebem que vem crescendo isso? Bom, o que a gente acompanha, assim, o que a gente tem de contato com o coworking, eu acho que ele deu muito certo num período. Eu acho que empresas menores ainda usam muito do coworking, né? Porque é algo que você consegue ter um ambiente corporativo sem precisar ter um espaço corporativo, né? Sendo seu. Mas assim, em termos de crescimento, eu não tenho visto mais um crescimento Também não. Significativo para essa questão do coworking. Posso até estar falando besteira por estar por fora disso, mas o que eu vi foi que teve um momento que realmente ele veio muito forte. Só que agora eu acho que ele já está se tornando menos... continua sendo acessível, obviamente, para esse tipo de empresa, mas acho que ele não está em crescimento. Eu acho que os que têm
estão atendendo essas necessidades de mercado. Já acompanhei até o fechamento de alguns, né? Que a gente vê, assim, talvez esses menos conhecidos, porque também tem essa questão, né? Abriram coworkings bem conhecidos, né? Sim. E depois abriram coworkings menores, menos conhecidos, e esses, alguns a gente já viu fechando por aí. Mas eu não vejo um crescimento para essa área, não sei. Eu vejo mais pro cara que é o profissional Eu ia liberal. falar o autônomo, né? O sozinho ali. Eu sinto isso também. Até de alguns clientes que a gente já atendeu. Tipo, a gente já atendeu cliente que estava no coworking querendo o seu espaço. Porque assim, a gente tem coworking que é sensacional. Um projeto incrível. Coworking Os Google da vida, muito legal. Mas é isso, tipo, será que todo mundo que tá ali se enquadra com aquele perfil? Será que todo mundo que tá ali quer que numa sexta-feira, 4 horas da tarde, comece um happy hour e você, né, o espaço é comum, você vai ter que conviver com aquilo. Então, eu acho que ele talvez se encaixe mais para os profissionais liberais. Para quem tá cansado de trabalhar sozinho em casa, Exato. como eu. Exato. Viver esse ambiente corporativo faz diferença. Eu né? não vou para coworking, eu vou para café, né? Então, assim, vou no café. Que tem vários também, Sim, né? é. Espaços Hoje para trabalhar, né, também. Hoje, Como um bolo. hoje eu e o Naga, a gente vem de um... A gente teve escritório até 2019, né? Depois a gente migrou para coworking, né? E mesmo assim, cada um usa um coworking mais próximo De casa. de casa, né? E até por fato de a gente não conseguir ficar dentro de casa, né? A gente tá habituado com o ambiente corporativo, você gosta de conversar, Ver de ver gente, eu ia gente, falar de ver isso. muvuca, né? Mas, assim, falando nessa questão de coworking, né? A gente percebe que é muito realmente pessoas mais autônomas. Já vi grandes empresas que saíram de um escritório e foram para um coworking, fizeram uma experiência por um período e depois retornaram também para uma laje própria, né? Ali Pô, imagina a logística do dia, né, de uma empresa grande. Você tá num coworking, por mais que você pegue salas, né, que você feche o seu espaço ali, o RH recebe uma reclamação de um funcionário de algo que está incomodando, mas que não é da sua empresa. Você não tem ação, né? Você vai ter que, falar com o pessoal da administração, ver se tem alguma coisa que... Acho que começa a fugir um pouco, né, foge do controle. do círculo ali da empresa. Então, óbvio, tem gente que vai dar super certo, tem gente que não. Até a gente mesmo, antes de alugar a sala, a gente pensou na possibilidade do coworking. E assim, a gente foi visitar alguns, legal pra caramba, mas a gente não conseguiu se ver ali. A gente falou, não, a gente precisa de um espaço nosso, porque a gente vai trazer pessoas e a gente precisa mostrar para as pessoas qual é o nosso jeito de trabalhar, qual é a nossa cultura. Qual é a nossa cara, criar né? O DNA aquele nosso, né? nosso ambiente. Nossa casa, né? Exato. Nossa casa, exatamente. É que a gente não recebe as pessoas, né? Assim, a gente recebe aqui pro programa, mas no dia a dia a gente Funciona muito, né, pra vocês nesse formato. Funciona, até pela facilidade. Você vê, eu não estou muito longe daqui, eu estou a 6 quilômetros daqui. Hoje eu demorei 2 horas para chegar. Meu Deus. Então, Esse deslocamento é absurdo, né? essa questão de você estar em São Paulo e deslocamento, né, é um pouco complicado. Então eu prefiro algo perto da minha casa ali que 2, Faz 3 muito quadras sentido, né? você chega lá em 5 minutos a pé, entendeu? Acaba favorecendo isso, você ganha muito tempo com isso. Tem qualidade de vida, Eu ia total. falar, tem empresas grandes, né, que proporcionam também essa diversidade, né? Eu tenho um escritório, você pode vir, ou você pode... tenho aqui uma parceria com o coworking, você pode ir em qualquer uma das unidades aqui, tá disponível, você pode usar. É o nosso caso. Eu acho que isso é uma saída, é uma alternativa legal, porque é uma forma de você possibilitar que a pessoa não perca 2 horas no deslocamento, porque faz diferença no dia, mas ela consegue sair da casa. A gente fala, né, nem todo mundo tem o ambiente ideal dentro de casa. O ambiente ideal, né? Nem todo mundo consegue trabalhar dentro de casa. Então, a pessoa consegue sair, vai para um lugar, vai para um café, enfim, vai para um coworking. Então... e tem também uma questão que é um ritual, né? Quer dizer, é o sair para trabalhar, né? Então, assim, não sei, às vezes eu sinto necessidade de sair para trabalhar, sabe? Deixar a casa um pouquinho lá, tipo Severance, sabe?
entro Sentiu no uma elevador, saudade. a ruptura, né? E já estou no modo trabalho. Às vezes eu sinto muito a necessidade disso, né? E quando eu saio de um ambiente de trabalho, no caso do café, quando eu estou voltando para casa, eu já vou me adaptando ao que eu tenho que fazer em casa. Às vezes é trabalho, mas... Às vezes acontece. né? Mas acho que tem uma questão de ritual aí que ainda pega um pouco, eu imagino, né? A gente tem isso, né? A gente vai todos os dias pro escritório, né? A gente não tem... A gente tem essa questão do presencial, mas a gente deixa os nossos colaboradores muito livres para fazerem um home office. A gente não tem, você vem segunda, terça e quinta e os outros dias são... Não tem isso instituído. Mas a gente consegue deixar uma flexibilidade com os nossos arquitetos. Pô, preciso ficar muito focado no trabalho, preciso resolver alguma coisa pessoal ali no meio do dia que é perto da minha casa. A gente conseguiu criar isso, né? Então, a gente vai todos os dias. Porque a gente prefere, né? A gente também moldou uma rotina para nós que, tipo, o deslocamento é fácil, né? A gente moldou dessa forma. Mas a gente também tenta estender isso para os nossos colaboradores, né? Então, precisou ficar em casa, precisou resolver alguma coisa, tá precisando ficar mais focado, a gente vai desenrolando isso e a gente deixa eles com essa flexibilidade de poder escolher fazer um dia de home office ou ir todos os dias presencial, então a gente deixa isso bem livre para eles poderem optar no que eles preferem fazer ali naquela semana, desenvolvendo aquele trabalho, então acho que é legal, né? Tem fluído bem legal também pra gente. E cada um tem a sua necessidade, né? Que é como a Gabi falou, tipo, tem o time de projeto, tem o time de gerenciamento. O time de projeto vai ter o dia ali que, você não vai falar com ninguém. Você só precisa se concentrar para tentar criar algo legal, para, né, fazer alguma coisa diferente. Então, às vezes, por que você vai perder 1 hora para chegar no escritório, já vai chegar com a cabeça cansada e não vai criar? Então, às vezes, o pessoal fala com a gente fala, beleza, fica em casa. O time de gerenciamento é a mesma coisa. Eu vou visitar uma obra que está acontecendo que é mais perto da minha casa. Então, você vai lá de manhã... Volta para sua casa, não precisa vir até o escritório para depois de novo voltar para sua casa. No mesmo lugar, hein? Então a gente acaba encaixando isso e funciona bem, né? A gente fala, acho que quando você dá responsabilidade, as pessoas correspondem. Sim. Né? Então, e correspondem com responsabilidade, que é legal. E como é que tá a tecnologia hoje para o segmento? Novas ferramentas, inteligência artificial, como é que... Olha, a inteligência artificial é um negócio... É assustador. Eu diria que é assustador, mas a gente estava até falando disso essa semana, né? A gente viu uma matéria... Na Exame que a gente viu essa matéria. E é real, né? Assim, a nova geração vai nascer com a inteligência artificial. Então, ou a gente se adapta, ou a gente fica para trás. Então, a gente, obviamente, vai tentando se adaptar. Eu acho que, no caso da arquitetura, né, de projeto, é mais fácil você acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, porque, você já vai trabalhar, por exemplo, a gente trabalha com arquitetos mais jovens, então eles já trazem as novidades pra gente, já implantam, então a gente está sempre ali tentando apresentar uma coisa, né, já trabalhar com software mais moderno, com entregar um material mais legal, então isso meio que acaba acontecendo ali naturalmente. Já na parte de execução de obra, diferente, porque, a obra tem a sua necessidade, nem toda empresa consegue trazer uma tecnologia, implantar uma tecnologia, Sim. E aí, obviamente... Está muito ligado, às vezes, à estrutura, ao perfil de obra, mas a gente percebe que, assim, até as engenharias já estão entrando de cabeça nisso porque ajuda no dia a dia, né? Um trabalho que, às vezes, você ficaria ali o dia inteiro fazendo, você ter um software, você ter uma inteligência que vai desenvolver isso para você, por que não? A gente já ouviu tanta coisa por aí que, às vezes, a gente fica com receio, né? Software que faz estudo de todas as opções possíveis de layout. Você fala, meu Deus... Onde o arquiteto vai parar? O que eu vou fazer? Mas aí acho que entra muito o trabalho do criativo, né? Que aí... Com certeza. A gente, lá na arquitetura, a gente estava esses dias mesmo realmente falando disso. E uma das nossas arquitetas estava desenvolvendo um projeto. E aí ela tinha que pensar no layout de um vestiário. 2 vestiários, né? Um feminino e um masculino. E aí ela tava quebrando a cabeça pra desenvolver aquilo. Ela falou, gente, tá muito difícil, eu não tô conseguindo. Já tentei encaixar de todo jeito, não sei o quê. Ela pegou o ChatGPT e falou pro ChatGPT fazer um vestiário. Ela colocou lá as premissas todas que ela precisava, né? E aí saiu um vestiário. Mas assim, algo bizarro, inabitável, impossível de existir daquela forma. E aí você fala, isso é bom, porque significa que precisa ter alguém aqui pra... que isso aconteça de uma forma que funcione. Ele fez o que ela pediu.
só que de uma forma grotesca, não tinha como aquilo funcionar, não tinha acesso, tinha cabine que tinha 2 vasos sanitários dentro. Então a gente falou, pô, é bom a gente ver isso pra gente entender, a tecnologia existe, você pode ir lá escrever o que você quiser, ele vai te responder, mas não necessariamente aquela é a melhor solução. Então aí- precisa do nosso olhar e do nosso a inteligência artificial ainda é burra. Exato, Ela e vai isso melhorar. é bom. Não, eu Ela fiz- vai com certeza evoluir, né? Eu pedi para fazer recentemente até um homem e depois uma mulher vitruviano. E aí veio com braço aqui, braço aqui. Eu falei, não, eu quero 2 braços só. Aí meteu 3 braços. Aí eu falei, não, só 2 braços. Aí continuou com os 2. Eu falei, eu quero um braço direito e um braço esquerdo. Aí veio com 2 braços e 3 pernas. Juro. Juro. Eu falei, nossa, não, esquece. Tá bom, obrigado. Mas Deixa que eu faço. Trato bem aí, porque de repente ela pode A me gente matar lá na super frente. trata bem. É. A gente super trata bem, né? A gente fala, oi, tudo Cumprimento. bem, boa tarde. eu me entendo super bem com a minha lá, não tem... Dou até bom dia. Tem que ser, né? Sou super educado, tudo. Mas eu já acompanhei algumas coisas de profissionais que estão envolvidos, trabalhando, jovens, né, que estão trabalhando nisso daí, e num projeto que a gente viu num concurso de fazer uma parte de hotéis. Então o projeto saiu, só que ele não tinha porta e janela, Retenção, né? entendeu? Então assim, né, como é que... São esses detalhes, né? Tudo bem, a Precisam do nosso tecnologia olhar está aí, ali. ela vem crescendo, vai aprendendo, mas eu acho que falta, né, precisa muito disso, de um olhar de quem realmente... Ainda bem, né? E eu acho que assim, né? A gente sabe, né? Toda tecnologia, ela é numérica, né? Sim. Ela tem uma lógica por trás. E aí, ainda bem que às vezes a arquitetura não tem lógica, né? Então, muitas vezes o que você quer, o que você está tentando criar, o que você está imaginando, até o que o seu cliente espera, ele não tem lógica. Ele só precisa ser daquele jeito. E aí entra o feeling, a gente fala, né? Entra o lado humano da arquitetura. Que a gente tá na área de humanas, não de Exato. exatas, né? Ela É não por é- esse ela não motivo, né? Ela não é exata, ela não é só técnica, ela muitas vezes tem... Às vezes você vai contra alguma coisa, mas é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Dessa forma que você vai se sentir bem, que você vai, né, se visualizar naquele espaço. Então, não sei como vai ser no futuro, né? Mas, assim, com certeza a tecnologia vai vir muito forte, mas dependendo muito ainda das pessoas. Ainda. Primeiro o senso crítico de checar depois tudo que você recebe da IA, né? Que eu tenho essa mania, né? E entender como uma ferramenta de meio, não como fim, né? Então, assim, é para buscar referência, Sim. é para buscar outras ideias que talvez você não tenha tempo, ou você não tem condições de analisar. Eu acho que tanto facilita algumas coisas. Eu, para algumas coisas, eu acabo pesquisando, não tem. Ela me encurta Muita uma pesquisa. jornada Sim, enorme, sim. entendeu? Do que... Eu tenho um primo que é programador. Programador usa IA no dia a dia dele. Porque, pô, digita código. E ele fala pra mim, me ajuda. Por quê? Em vez de eu digitar um código inteiro, eu peço pra ela me dá o código pronto. Então me otimiza 10, 15 minutos no dia. Faz uma diferença. Mas, óbvio, necessita da inteligência dele de saber se aquele código tá certo, se aquele código vai atender e como ele precisa do código, né? Então, a gente precisa sempre da inteligência realmente da pessoa, mas acho que ela é isso, ela vai encurtar caminhos. E onde você se inspira? De onde vem essa inspiração para... Para a criação dos projetos? É. Bom, acho que vem muito da internet, né? A gente tem muita opção dentro da internet hoje que traz projetos, referências, né? Então, existem sites que mostram muitos projetos de fora, que trazem essas referências pra gente de novas coisas, novos móveis, novas soluções dentro do projeto corporativo. Então, a gente busca muito isso. Enfim, outros escritórios, né, que a gente segue também, que trazem isso nos projetos também, são referências pra gente, né? Então, a gente está sempre acompanhando. O trabalho dos concorrentes, né? O trabalho dos concorrentes mesmo, né? Que agregam também no nosso trabalho. E isso é muito legal, porque a gente posta os nossos, eles postam os deles e a gente está sempre seguindo para ver as novas tendências. E como eu disse, né, esses sites também que trazem para a gente referências mundo, que a gente consegue ter um contato mais próximo com isso, que é o que
depois chega aqui pra gente, né? Então, por mais que a gente ainda não tenha algumas coisas do que a gente vê ali, em breve teremos. Então, a gente vai sempre nessa linha do se atualizar, né, dessa forma, pra gente conseguir ter projetos mais modernos, mais tecnológicos e ir chegando sempre ao ponto de atender o cliente na necessidade que ele tem naquele momento, né? Uma pergunta pessoal minha, né? É interessante uma troca de informações, né? Ou até mesmo de compartilhar, seja, de levar a informação e trazer isso daí com a Europa, especificamente Milão. Sim, né? Tanto que a gente tem a Feira de Milão que traz Vai acontecer isso agora em abril, né? Em abril. Em breve. Com certeza. Eu acho que é super rico. Quem pode estar lá, ir, né, para conhecer isso. E eu acho que é muito legal que também, logo que acontece a feira, normalmente as empresas, né, os escritórios, enfim, trazem isso para cá também, né? Então as pessoas vão para lá e trazem isso para as pessoas que estão aqui, em formato de palestras, em formato de bate-papo, em formato que traga isso para os arquitetos que não foram e que estão aqui, né? E eu acho que isso é bem legal também, de ter esse contato, por mais que você não esteja lá, ter essas tendências chegando até nós de alguma forma, né? E eu acho que faz total sentido. Eu acho que, querendo ou não, é a referência principal que a gente tem, né, do futuro, né, dessa questão. Então, acho que é muito valioso a gente ter isso. Quem pode estar lá é excelente, mas acho que é muito legal também você acompanhar o movimento do mercado no Brasil, porque muitas pessoas trazem isso pra gente que tá aqui. Então, acho que é importantíssimo estar antenado nisso e poder participar desse tipo de experiência, de troca, de bate-papo, de palestra, para saber como foi, o que aconteceu, quais são as tendências, né? Vou ter que renovar meu visto? É bom. É bom. Eu tô até perguntando, porque é uma curiosidade da minha parte, né? Mas a gente aqui com o Office, a gente tem uma intenção agora para 2026, ter um intercâmbio com profissionais de escritórios de arquitetura para visitarem, né, lá, Incrível. alguns escritórios de arquitetura e alguns escritórios de arquitetura também da Europa vindo para o Brasil também em formato de palestras, né, para ter essa troca, né, um intercâmbio, né? Muito legal. Legal. Muito legal. Né, então É rico, né? Com certeza, né? Enriquece muito, né, o rico. profissional. Ai, ai. vou ter que aprender a falar, né? Vai. Apesar de ser sendo italiano, mas vou ter que Tem que, Vai ser mais, né? Tem que- A gente já tem fala que- com a mão, né? Mas tem que italianar. tem que tem que italianar. ficar mais. Você tem que se envolver naquela cultura, Exato. né? Exato. Então, por isso a minha pergunta, né? Para poder entender e ver algumas coisas, porque a gente sente essa necessidade, nós como Office, a gente sente essa necessidade, né? A gente procura fazer um trabalho de conexão entre os arquitetos, os facilities, né? As construtoras, gerenciadoras de uma forma geral, né? Mas a gente entende também que tem que vir alguma coisa de lá para cá. Quando a gente fala em Milão, é por causa de lançamento de tendências, cores, é um mix que acontece ali, né? Então, trazer isso para o Brasil também para acompanhar em um tempo real. E levar também os escritórios, né, os profissionais aqui para lá, para também ver o que está sendo feito, né? Então, acho que é o berço da... Não, incrível. Muito legal. Para onde caminha, né? A arquitetura para os próximos 2, 3 anos. Como é que Tira vocês Milão da enxergam? rota, tá? Tira Milão da ata, vamos tirando Milão da ata. Como é que você enxerga os próximos 2, 3 anos aí de crescimento da arquitetura? Tem alguma uma visão sobre isso? Mudança, algumas outras mudanças que vão ocorrer? Putz, difícil essa, hein? É difícil também. Mas eu acho assim, eu acho que ela sempre tá em mudança, né? A gente nunca tem uma arquitetura que tá parada, porque ela tá sempre em movimento, a gente tem sempre mudanças, a gente tem sempre novas tendências, a gente tem novas necessidades de cliente, a gente tem novas necessidades de empresas de forma geral. Então eu acho que ela tá sempre em movimento. Eu acho que a gente passou por um momento muito da questão de trazer tecnologia para dentro dos escritórios por conta da pandemia, de ter essa possibilidade de ter melhores salas de reunião, com melhores sistemas de áudio e vídeo, questões para a gente atender essa necessidade do estar dentro e fora do escritório.
que foi algo muito forte na pandemia e que permanece até hoje, porque por mais que tenha a questão das reuniões presenciais, as reuniões de vídeo continuam muito fortes, né? Então essa questão da tecnologia dentro dos escritórios continua muito forte, e isso é algo que está sempre em renovação, em desenvolvimento, essa questão tecnológica, de sistemas, né, e tudo mais. E eu acho que, da parte de arquitetura, eu acho que é um pouco disso que a gente falou, né? Tem todas as tendências que vêm de fora do mercado, tem as tendências que estão dentro do Brasil também, que elas vão surgindo ao longo dos projetos, das necessidades e tudo mais. Então, eu acredito que tenha muito dessa questão da tecnologia, que vai continuar numa crescente. Tem essa questão da inteligência artificial, que a gente está falando, que muito provavelmente vai estar mais presente dentro dos escritórios. Mas acho que tem essa tendência de arquitetura mesmo, de estar sempre em movimento e estar o tempo inteiro buscando o melhor, né? Então, a gente teve a fase de deixar os escritórios com mais biofilia, e isso permaneceu, é algo que a gente trabalha muito dentro dos projetos. Então, acho que essas tendências todas que vêm, elas vêm, vão ficando, mas elas vão agregando novas necessidades, né, dentro dos projetos. Eu acho que até para dar uma complementada, né, nessa linha, porque eu acho que essa é a linha principal. Eu acho que eu percebo que, assim, quando a gente pensa em material, em produto, a gente não tem muito, a não ser que surja algo muito inovador, a gente não tem muito mais o que criar. Mas eu percebo que está tendo sempre uma melhora dos produtos, sim, mas pensando sempre no humano, né, no ser. Então, a gente percebe que, assim, cada vez mais os produtos estão ficando mais ergonômicos, mais com acabamento diferente, uma pegada mais legal, uma pegada mais gostosa. A questão da biofilia, a questão do tratamento acústico. Então, sempre pensando, a gente percebe, assim, desde o escritório pequeno, né, até os grandes, como proporcionar um espaço com melhor qualidade. Eu acho que, se eu pudesse apostar num caminho, eu diria que seria esse. O escritório como um todo, acho que talvez não mude muito, mas a qualidade do espaço eu acho que começa a mudar. Você acha que a qualidade também está ligada à acústica? Muito. Com certeza. Estou falando porque é um grande tema no que foi Milão, né, que foi Orgatec, inclusive, agora ano passado, né? Não, com certeza. Com certeza. Acho que é um ponto super relevante dentro dos projetos corporativos, e cada vez mais o próprio cliente te pede para ter ambientes com uma acústica mais agradável, de espaço para o colaborador. Então, acho que é algo bem relevante nos projetos e que tem sido uma pauta tratada de forma meio que geral com os nossos clientes, assim. A gente tem sempre um ponto, né, com a acústica, que, assim, infelizmente pra gente aqui no Brasil, ela ainda não é tão acessível, né? Soluções acústicas custam um pouco mais caro do que as pessoas estão acostumadas. Mas algo que é legal é que, assim, muitas empresas já passaram pelo ciclo de reformar sem pensar na acústica. E aí eles sofreram depois. Então agora, numa nova onda de reformas, eles entendem que, tem custo, mas tem valor. Né? Isso vai gerar resultados, isso vai gerar um benefício. Então eles estão mais abertos. E aí, com isso, acho que a gente tem uma crescente em soluções acústicas e, óbvio, muito ligado também às soluções acústicas que estão vindo com design diferente, pensado de uma forma, né, arquitetônica, que você consiga trabalhar. Antigamente a acústica era feia, né? Tipo, pra você ter acústica era sempre aquela cara de estúdio, era aquela coisa meio... Agora não, agora tem caixa cor, de ovo, né? tem tecido. Isso até um ponto, porque minha esposa também cuida muito da parte de interiores, tá? E eu, ano passado, conversando com ela, a gente tinha que fazer uma parte de acústica num quarto lá, e na ideia dela, porque como ela mexe com interiores no residencial, a ideia no corporativo seriam coisas em formato de caixa de ovo. Até eu levar ela em algumas empresas que são especializadas e falar, isso daqui é acústica. Olha esse leque. Olha esse leque, olha todas essas opções, né, os bumps e assim por diante, para você poder entender aí. E o ovo tá caro também, né? O ovo hoje tá, o café e ovo hoje tá muito caro. Então... mas eu acho que a acústica tem sim muita relação. E é isso, né? Como eu disse, não vai mudar muito, mas vai melhorar. Vai melhorar. Então, como você melhora? Aí a melhora, ela vem no detalhe. É na acústica, é na ergonomia, putz, às vezes fala, é na técnica da divisória para que ela realmente trabalhe como ela tem que trabalhar. É a iluminação. É a iluminação, é a ventilação, né, a climatização. Então,
E aí você vai linkando tudo isso, né? A climatização está ligado com a tecnologia, como deixar esse ambiente agradável, e aí tem N tecnologias que vão cuidar, a iluminação é a mesma coisa, a acústica ainda é muito ligada a produto, e aí um pouco de tecnologia, porque tem equipamentos que quebram ruído, então tudo isso vai acontecendo meio junto, né? Mas eu, de novo, né, aposto que seria em qualidade de espaço. Gabriel, a gente está chegando ao final. Eu gosto sempre de fazer uma perguntinha no final, bem pessoal, entendeu? O que é ser arquiteta? Poxa, boa pergunta. Bom, para mim, ser arquiteta é poder possibilitar para as pessoas ambientes e espaços que façam com que ela se sinta bem ali dentro. E isso em qualquer âmbito da arquitetura, né? A gente está muito focado no projeto corporativo, mas aí a gente entra em todas as áreas, né? Residencial, varejo, enfim. Onde você estiver, eu acredito que a arquitetura pode proporcionar isso para qualquer usuário que ocupe aquele espaço. E aí entra um pouco, né, nessa questão da qualidade do ambiente, questões acústicas, climatização, iluminação, enfim. A gente consegue, dentro do nosso trabalho, tornar aquele espaço agradável para que a pessoa se sinta bem ali. E eu acho que isso é um ponto marcante assim, da arquitetura para mim. E você, Renan? Pô, eu falo do escritório que eu sou um arquiteto, mas eu sou quase um engenheiro, né? A parte de criação eu deixo com ela. Não que eu não goste, não que eu não faça, né? Já fiz muito. Mas eu já sou um pouco mais ligado à parte técnica, eu gosto muito da técnica que tem por trás. Então, acho que, óbvio, tudo se soma, mas eu sou do time ali que, pô, pra mim, né, ser arquiteto é proporcionar uma boa solução de espaço, de escolha, o produto certo, é a solução certa, é o espaço bem pensado. Sou meio, às vezes até meio avesso, assim, quando você pega um espaço super bonito, mas que uma cadeira bate na outra, que você não tem como andar. Então, eu falo, eu sou mais técnico, então acho que, para mim, ser arquiteto é isso, assim, é poder trazer, além da estética que todo mundo já espera, né? Vou contratar um arquiteto para ser bonito. Não, você vai contratar um arquiteto para ser bom, para funcionar. Bonito vai ser também, óbvio, né? Porque a gente estuda para isso, mas ele precisa funcionar. Não adianta ser bonito e não funcionar. Então, para mim, acho que é isso, assim, quando a gente desenvolve um projeto, um espaço, e você vai lá ver aquilo acontecendo, e ele realmente está acontecendo, pô, é satisfação, assim, total. É por isso que dá certo, tá vendo? Tá vendo? Como é que é da nossa Jonathan e Jennifer Hart. Verdade, é na nossa época. Vocês nem sabem que na verdade isso é o Casal 20. Casal 20. Uma série que 80. aconteceu nos anos 80, vocês não tinham nascido ainda. Mas era uma série que aconteceu nos anos 80. Pergunta pra Iá, vê o que ela fala. Vou perguntar. Ela sabe com certeza. Com certeza. Gente, obrigado pela participação. Gente, obrigada a vocês de novo pelo convite. Imagina. De estarmos aqui. Sempre muito boa essa troca, né? A gente fica nervosinho no começo, mas depois vai, né? Não. E é legal, né? É tipo, a ideia do bate-papo, pô, é vocês trazendo a gente também. A gente procura ser o mais natural, o mais descontraído possível. A gente não traz perguntas para isso, entendeu? As perguntas surgem no decorrer do bate-papo, vai acontecendo. Acho que é isso que deixa leve, né? Que a gente não fica nesse negócio de, ai meu Deus, preciso responder a pergunta tal, do jeito certo. Eu acho legal, E assim, de novo, né? Pô, agradecer a oportunidade que vocês sempre, né? Sempre abrindo portas aí, dando oportunidade pra gente. Pô, pra gente isso é muito rico, muito válido. Sempre que puder, a gente vai estar aqui com vocês, com certeza. E nos eventos que vocês fazem, né? Que é sempre, pô, legal, gostoso, tá junto, aprendendo. Um pouco do que a Gabi falou, né? As tendências, elas vêm e vocês fazem um pouco disso com as palestras, com as trocas. A gente fala troca, legal, vamos trocar com a Europa, mas a gente também gosta de trocar com os outros escritórios. Sim. A gente fala, somos concorrentes, mas tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Então, o que vocês proporcionam pra gente é muito, muito rico mesmo, assim. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Gente, obrigado a vocês que nos acompanham. Eu estive aqui hoje com o Par, o Renan, a Gabi. E eu. O Guma. E o Vicente, que vocês ainda não veem, entendeu? Mas a partir de julho vai estar presente numa próxima edição. Obrigado a vocês. Para quem nos acompanha, assistam a gente no canal do YouTube. Para quem ainda não está inscrito, só clicar no botão aqui embaixo. Obrigado, até a próxima edição.
Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.